Shalom Uvracha a todos os meus irmãos, quem está presente com a gente, e quem vai assistir esse vídeo depois, hoje dando seguimento ao estudo que já fizemos na semana passada sobre a pergunta: o inferno existe? Então, eu creio que deu para muitos irmãos tirarem várias dúvidas. Não, o objetivo não era se aprofundar a ponto de estudar por completo o assunto inferno, mas era mais para desmistificar, porque é um assunto polêmico, é um assunto problemático, com muito dogma colocado por causa das misturas, do sincretismo. Então, desconstruímos esse inferno aí que foi ensinado, martelado, impregnado na mentalidade do mundo ocidental, principalmente, tá bom? E agora, nós iremos estudar sobre a identidade de Satanás. Aí está vocês estão vendo o slide, identidade de Satanás, que é algo também um pouco complicado, principalmente para quem está vindo do meio cristão, retornando para a Torá, tem muita dificuldade de compreender qual é a identidade, qual é o papel dele. Mas antes de nós começarmos, eu quero ler um texto. Esse texto eu não vou te explicar ele ainda, mas eu vou ler esse texto para ti, e eu quero que você deixe guardadinho na sua mente esse texto de Isaías 45:7. Ou Isaías 45:7. Diz assim, ó: Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, Adonai, faço todas estas coisas. Então, nós começamos com este versículo. Você vai pegar esse versículo e vai guardar na sua mente, no seu coração, porque a cada momento que nós vamos caminhando nesse estudo, ele vai fazer sentido para ti, tá bom? Isaías 45, versículo 7. Então, para a gente começar na introdução aqui, o que a gente precisa fazer primeiro? Como arqueólogo, cavar fundo, né, dentro da nossa fé. E se eu perguntasse para vocês, descreva para mim quem é Satanás. Né? Quem é Satanás? Então, muitos de vocês, ou até a maioria, que tem a crença, eles iam desenhar Satanás, mesmo que, ou até não acreditasse, desenhar ele com chifres, com um tridente, né? Aí ele está lá dominando um reino de fogo, né, com rabinho. Mesmo que a gente não acreditasse, mas fizéssemos uma caricatura, uma pintura, algo que representasse o diabo ali, iam fazer dessa maneira. Né? Agora, a pergunta é: onde que está escrito isso na Torá? Será que tem textos falando sobre isso? Onde que está escrito isso na Torá? Né? E quando nós nos fazemos essa pergunta, aí começamos a entender que tudo isso, estereótipo de Satanás, é a lente do paganismo, ok? E como lente do paganismo é o quê? A gente tem uma percepção, principalmente a percepção moderna, é um Frankenstein teológico. Então, ao longo dos séculos, o pensamento ocidental, ele absorveu dualismos, ou dualismo de várias crenças, crenças pagãs, onde o bem e o mal são deuses. Mesmo que a gente diga, não são, mas da maneira como nós desenhamos, da maneira como nós explanamos, é como se fossem dois deuses do bem e o mal, quase iguais, em guerra. É dessa maneira. E fundiu com a mitologia grega, o Hades,
e o folclore medieval. E no mundo, nós, né, ou seja, no mundo moderno, quero dizer, nós transformamos o adversário em um antideus, dando a ele atributos que pertencem apenas ao eterno, como, por exemplo, tem gente que pensa que Satanás ele é onipresente, ele está em todo lugar. Tem gente que acha que Satanás é onisciente, que ele sabe o que tu está pensando. Né? Eu não acredito, mas imagina, quantas pessoas acreditam assim, ou têm dúvidas sobre isso, né? E quando nós fazemos isso, sem perceber, a gente acaba caindo no paganismo, gente. A gente cria uma forma velada de politeísmo, onde há o mal, onde o mal ele tem um trono e uma vontade independente de Hashem. É assim que a gente vê, né? Ou assim que as pessoas têm desenhado. Então, o erro fundamental do paganismo é dar poder próprio, tá? Ao diabo. De adversário no Tanar, eu vou sempre tenho que ficar explicando, porque pode ser que outra pessoa assista. Tanar é o conhecido como Antigo Testamento, tá? Mas quero te dizer que não é antigo, ou seja, são os escritos, são os profetas, a Torá é a lei do Senhor, o mandamento, então não é antigo, continua vigente até hoje. Então, de adversário na Tanar, a monstro da Idade Média, como eu acabei de falar aqui para vocês, nesse estudo, o que é que nós vamos ver aqui? Ou vamos, eu posso dizer ver, mas eu estou te convidando, eu quero te convidar a que você ponha em prática 3 pontos. E quais 3 pontos seriam? Eu estou te convidando para fazer aqui. Eu quero que nesse estudo você desaprenda o medo pagão, primeiro ponto, né? O medo de uma entidade que manda no mundo, né? Por quê? Só assim você vai aprender o temor ao eterno e que ele é o único soberano sobre luz e sobre trevas. Acabei de ler para ti, Isaías 45, 7. Segundo ponto, eu quero que você critique, aprenda a criticar. Criticar não é ruim. Critique a herança dogmática. Tem pessoas que têm medo de criticar os dogmas, Leandro. Eu não sei por que as pessoas não querem criticar aquilo ou questionar como os dogmas cristãos, a literatura ocidental sequestraram os textos hebraicos e aí eles criam esse monstro que serve mais para um controle social do que para edificação espiritual. Isso nós vimos na semana passada com o inferno. É um modo de controle social. A mesma coisa, o dogma de Satanás. E eu quero que também você, nesse estudo, desvincule a superstição da verdade. Desvincule a superstição da verdade. Separar o que é influência de Roma e da Grécia é importante, né? Você fazer isso para que você possa ver a revelação pura, mais pura, dada aos nossos pais, desde Abraão, Isaac, Jacó, até Yeshua, dos Shelihim, os apóstolos, até nós. Né? O que será que eles nos passaram através dos textos? Então, vamos lá. Onde será que o mito começou? Aqui, ó, raiz de tudo. Já ouviram falar do zoroastrismo? Zoroastrismo é onde o mito começou. Você pode estudar, ler outras coisas sobre o zoroastrismo, mas edificante não vai ser. Mas ali é mais para nos dar uma base de como é que começa esse mito. E aqui nós temos, no período aí que você está vendo a imagem, a raiz, né? Período persa. Qual é o século? Século 6 antes de Cristo, ou antes da Era Comum, zoroastrismo.
Aí que nasce, tá? O dualismo, a ideia é que o mundo ele é um tabuleiro de xadrez entre um Deus bom e um Deus ruim, um Deus mau. Aí eu coloquei no texto aí para vocês, Ahura Mazda, o Deus do bem e da luz. Por acaso tem um carro com uma marca de carro que chama-se Mazda. E se você prestar atenção, o símbolo desse carro Mazda é essa asinha aqui, ó, que está no cetro dele. Ela até é maior, em cima ficava até um deus persa ali, né? Em cima das duas asas. Eu acho que é muito conhecido esse símbolo para vocês, né? E Angra Mainyu, ou Ahriman, que é o espírito do mal e das trevas. Esse Angra aí, por acaso, tem uma banda chamada Angra, né? Também que é um pouco curioso, né? Apesar que a banda Angra colocou o nome Angra de uma deusa do fogo, uma coisa assim, né? Da beleza, da mitologia Tupiniquim, tá? Só que Angra, que é uma deusa Tupiniquim, Angra, que é o espírito do mal e das trevas, é um nome parecido, parece que existe uma influência aí do ancestral, porque no passado, provavelmente, esses povos se espalharam, né, no tempo das repartições dos mundos, ou seja, dos continentes. Então, estamos falando de 600, não, do século 6, 600 antes da Era Comum. É bem antigo, né? E, bom, e aí, nesse zoroastrismo tem um profeta que chamava-se Zaraustra. Ele que introduziu esse conceito, tá? De uma luta eterna aí do bem e do mal, como disse para vocês, Ahura Mazda e o mal, Angra Mainyu. Aí continua o período, estou dando um salto, tem mais coisas para falar, mas eu peguei o mais importante, sobre o período intertestamentário, literatura apócrifa. Esse é um texto bem conhecido, século III, antes da Era Comum, ou antes de Cristo. Esse, até um século depois, se falava bastante, a gente está vendo aqui representado o livro de Enoque, por exemplo, né? Esses livros não fazem parte do Tanakh. Tem um livro de Enoque, tem um livro dos Jubileus, eu já li os dois, principalmente o livro dos Jubileus também, li recentemente, foi no ano passado. Então, eles começam a preencher, tá, as lacunas com a imaginação. Aí está escrito, né? Influência, surge história da queda dos anjos, os vigilantes, e de líderes como Sem, Razá ou Azazel. Aqui, Rassatã deixa de ser um título e passa a ser um nome próprio ligado à rebelião celestial, só para deixar claro para vocês, está aqui. A influência será no cristianismo, não no judaísmo. Apesar que esses livros têm cultura judaica, misturas também de cultura judaica, mas quando se fala de uma rebelião aqui, não é igual à rebelião que acontece no cristianismo. Aqui são mais anjos que vão fazer a missão, o Eterno enviou eles a fazer missão, e eles se corrompem com a filha dos homens, tá? Então, esse é o problema, diferente do mito cristão. Outra imagem aqui que a gente vê a influência, todos que estudam com a gente sabem o quanto a influência grega, a gente está vendo aqui o helenismo do século IV, tá? Helenismo é século IV, 400 anos antes de Cristo, antes da Era Comum. E vocês sabem que quando a cultura grega domina o Oriente Médio, a gente estuda na história do ensino médio, estudamos sobre isso, né? A gente começa a ver a mistura de figuras mitológicas da Grécia, eles entram na parte pérsia, na parte árabe, no judaico e também romano, tá? Ou seja, os judeus eles não aceitavam, mas influenciou bastante até a literatura dessa época, tá? E aqui que vocês veem nessa imagem,
uma imagem do visual de Pan. O deus grego sabe que Pan ele é um bode com um corpo de um ser humano, com chifres na cabeça, ele tem barba, patas de bode e barba. E o Hades, que é o senhor do submundo. Parece uma fusão, né? Pegaram o Pan com o Hades, emprestam, né? Cada um, ilustram Satanás com essas duas imagens, que presta atenção aí, ó. Né? E tá com o tridente aí do Poseidon. Prestou atenção como é uma fusão dos três deuses da mitologia grega? Né? Aí o Sheol bíblico, que nós estudamos na semana passada, a sepultura, começa a ser pintado de cores de tártaro, né? Aquele lugar de tormento, vermelho, cheio de fogo, de lava, né? Isso aí é uma mistureba inteira. E é isso que vem para a gente. No próximo slide, nós temos o dualismo gnóstico, que aí já estamos chegando mais próximo da nossa literatura, da influência ocidental. A gente fala do século II depois de Cristo, ou depois da Era Comum. O que é que os gnósticos eles acreditavam? Eles acreditavam no dualismo extremo. E, incrível que pareça, influenciava o cristianismo primitivo. Inclusive, existe um texto contra os gnósticos em Gálatas 6, mas quem não conhece sobre literatura rabínica ou judaica, até cristã, não consegue compreender que ali Paulo está falando contra os gnósticos. Por isso que é importante entender sobre a literatura. Tá? Então, a gente vê aqui qual era a influência que eles pregavam na tela, está escrito aí, né? Eles pregavam que Deus criou o mundo físico, ou seja, o Deus do Antigo Testamento, olha a viagem deles, e diz que esse Deus era, na verdade, um ser mal ignorante, o demiurgo. Demiurgo é um construtor, né? É um Deus cego, isso é um Deus cego. Aquilo, né? Quando se algo de ruim, cadê Deus? Até hoje, tem pessoas que falam assim, olha aí, morreu não sei quantas pessoas, onde está Deus? É uma influência gnóstica. Então, isso acaba ajudando a criar o quê? Uma ideia de um mundo, né, que pertence ao mal, ao diabo. Aí, mais uma vez, se desvincula o controle de Hashem, controle do eterno, sobre tudo, sobre a matéria, espírito e matéria. Ele tem controle de tudo, tá? De novo, vou ter que falar sobre esse assunto aqui. Falei na semana passada sobre, no século já 14, o mito, né, que atinge uma forma final. Gente, Dante Alighieri, ele é importantíssimo para esse novo corpo de crença do que é o diabo, do que é o inferno, né? Ele que escreveu esse inferno, que a gente chama do inferno de Dante. Falei na semana passada para vocês, aí ele mapeia todas as punições, hierarquia no reino das trevas, ele faz tudo isso lá, né? Eu coloquei para vocês, né, a influência que a grande parte do que os cristãos acreditam hoje sobre o inferno não vem da Bíblia. Simples assim. Mas vem de quê? Da literatura de Dante. E Dante, ele deu um mito, tá? A uma nova geografia. Ele deu um mito de níveis de sofrimento, de uma estética aterrorizante. Por quê? Eu percebo que isso, quem se aproveitou disso tudo foi a igreja, para ter mais controle, tá bom? O próximo slide que eu passo para ti é sobre isso aqui, ó. Esse aqui é conhecido, vocês, cultura do cinema, cultura pop, o satanismo. Coloquei esse filme, né, para vocês como O Exorcista. Por quê? No Exorcista, para mim, é um dos filmes mais conhecidos da cultura pop que fala sobre esse assunto de precisa expulsar o diabo, o adversário ali, porque ele tem um poder absoluto e a briga é entre o bem e o mal, e você vai ter que fazer rituais para poder exorcizar de uma maneira mágica, poderosa, uma pessoa que está possuída. Né?
o exorcismo. Aí tem influências do desenho Tom e Jerry. Você deve ter visto vários desenhos lá que o cachorro fica com chifres, ou o Tom vira o diabo com um tridente, o pica-pau também, né? São influências da cultura pop. E aí também vem coloquei do lado LaVey, que ele é o LaVey, ele foi o que fundou o satanismo, a religião do satanismo, né? Então nós temos essa influência, tanto que vocês veem aí no símbolo satanista um pentagrama com um bode. E lembra o quê? O Pan lá, né? Não lembra o Pan? Você vê essa mistura, a influência? Certo? Então, você percebe quanto sincretismo a cultura ocidental ela foi influenciada. Esse aqui, já para os cristãos que vêm aí do evangelismo, da igreja evangélica, conhecem esses livros. Qual é o livro que vocês estão vendo aí? Eu vou falar primeiro da direita, que esse é famosíssimo, que é a Divina Revelação do Inferno. Né? Como é que vai ser a Divina Revelação do Inferno? Eu não gosto assim muito. É muito atrapalhado, né? E sabe o que é interessante? Que esse livro ele foi um fenômeno nas livrarias evangélicas, né? Foi best-seller. E essa autora, sabe o que é o pior disso, desse livro? Que a autora Mary Dexter. Mary Dexter. Ela descreve no livro dela passeios pelo inferno, sabe com quem? Com Jesus. Passeios no inferno com Jesus. E sabe o que é mais incrível? As descrições da cópia dela, para quem não leu um apócrifo, existe um apócrifo chamado Apocalipse de Pedro. É igualzinho, parecidíssimo com o Apocalipse de Pedro, um apócrifo, né? E aí ela promove dentro desse livro, se você prestar atenção, um Deus que se vinga com tortura eterna. Dos maus, dos ímpios, dos perversos, né? É uma visão, gente, puramente pagã. E muitas pessoas leram esse livro. Muitas, muitas. Eu não sei nem te dizer quantas cópias ela vendeu, mas foi milhões de cópias. Tá? O outro está em 23 Minutos do Inferno, é do Bill Wiese, né? Que também é outro best-seller, que foca no terror sensorial ali. Aí, tanto que tem, o que mais marca no livro é cheiro de enxofre, calor, demônios torturadores, né? Esse livro, ele vende por quê? Por causa do medo, né? E que ignora profundamente o que nós estudamos na semana passada, que foi o conceito hebraico de Geena e Sheol. Agora, por que esses livros fazem tanto sucesso, né? Primeiro que eu falei para vocês, que já foi influência desde a Igreja Católica, medo como controle. Porque é mais fácil você controlar uma multidão pelo medo do fogo do que amor à Torá, gente. Você vê como é algo diabólico, né? Agora eu posso dizer que é algo diabólico, né? Outra coisa também que o livro faz sucesso é o desejo da vingança. É só você olhar as músicas que são feitas, quando se fala de uma vingança, né? Agora eu vou ter a minha vitória, porque eles confundem os salmos onde Davi falava de derrotar os seus inimigos com uma vingança de um Deus que quer porque quer destruir e vai torturar esses ímpios, né? Então, parece que o evangeliquez amava dizer que os ímpios iriam sofrer lá no lago de fogo, né? É um lado sombrio do ser humano. Outra coisa também que isso não tem para onde você fugir, chama-se analfabetismo bíblico. As pessoas não vão olhar, tá? Não olham o contexto não conferem o texto. Eles não olham lá, né, o texto original. Então eles vão aceitar qualquer visão como algo espiritual, algo bom espiritual, né? Eu tenho outro slide para ti, ó. Esse aqui. Esse aqui, vocês vão começar a se identificar ainda mais, porque eu posso dizer que 90% dos cristãos
ou 95% dos cristãos acreditam nisso aqui, que eu vou te falar. Tá? E aqueles que estão saindo, podem até dizer assim, eu não acredito nisso, mas tem dificuldade em se afastar desse conceito. Tá? E eu coloquei aqui na imagem o mito da queda de Lúcifer. Olha a palavra, entre aspas, Lúcifer. Tá? Por quê? Esse ponto que eu vou tocar aqui, de sincretismo cristão, posso dizer assim, é o que mais afasta do texto original, é esse aqui, é um dos que mais afasta. E tem muitas pessoas utilizando esse texto. Tá? E onde que está? Eu coloquei para vocês, Isaías 14 e Ezequiel 28. Bom? Posso explicar o contexto histórico de uma maneira rápida aqui, de que falam esses textos? O Isaías 14 fala do rei da Babilônia, e Ezequiel 28 fala do rei de Tiro. Então, aqui os profetas, eles usam uma linguagem poética, hiperbólica. Tá? Hipérbole, eles usam aqui. Isaías 14, não tenho como ler por causa do tempo, mas anota, escreve, para você ler depois sobre esse texto. Mas você vai concordar com o que eu estou te dizendo aqui. Se quiser abrir agora, e você quer analisar o texto rapidamente, enquanto estou falando, você já vai tirando as suas dúvidas. Então, esse texto aí, tá? De Isaías 14, não é sobre um anjo. Primeira coisa que eu te digo. Nós, no hebraico, os judeus chamamos de machal. Machal é um provérbio, é uma parábola. Ou seja, é um provérbio, uma parábola, um machal, de escárnio contra um tirano humano. Tá? Isaías 14 fala sobre isso. E qual é o contexto aqui? Tá? O profeta, quando você vai lendo o texto, ele está ridicularizando o rei da Babilônia. Não consegui chegar a uma conclusão, mas alguns concordam que é o Nabucodonosor II, outros falam que é o Senaqueribe, o rei Senaqueribe. E quando você vai lendo mais na frente, no versículo 12, alguém pode ler o versículo 12, só o 12. Quem é que pode ler para mim? Por favor. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitas as nações. Olha aí. Fala ali, brilhante, filho da alva. Brilhante, filho da alva. Outros falam brilhante, filho da alvorada. Só que quando vamos falar, ler essa palavra em hebraico, filho da alva, ou filho da alvorada, é brilhante, né? Helel ben shahar. Shahar é uma expressão, né? É uma expressão que estava se referindo aí ao planeta Vênus. Tá? Poxa, mas eu li numa tradução católica que ali está escrito Lúcifer. Pois é porque essa palavra Lúcifer é uma expressão do latim que significa filho brilhante, ou brilhante filho da alvorada, ou filho da alva. Isso significa Lúcifer em latim. Certo até aí, gente, ok? Então, o que é que esse texto ele está explanando? O que ele está descrevendo aí? A arrogância do rei que queria subir acima das estrelas. Tanto que aí fala, naquela época, o que se falava acima das estrelas? O panteão cananeu. Se você quiser dar um Google e escrever o panteão cananeu, era um sistema politeísta. E aí vocês vão, quando eu falar sobre esse sistema politeísta, vocês vão lembrar que aí fala de um Deus liderado por El, que era o criador sábio, e a sua consorte, Axera, ou Azera, rainha das deusas. Vocês já ouviram falar sobre esses nomes nos textos bíblicos.
os profetas de Baal, profeta de Azera ou Axera, ou Axerá. Tá falando sobre isso aqui, tá? Descreve a arrogância desse rei que queria subir acima das estrelas, mas que no fim ele seria jogado no Sheol. Na tua tradução, se não for hebraica, vai estar escrito inferno. Então as pessoas dizem que Lúcifer foi jogado no inferno. Mas não é isso. É que ele, pela arrogância de um rei, ele queria subir acima das estrelas e no fim ele ia ser jogado no Sheol. O Sheol é sepultura. E ia ser comido por vermes como qualquer mortal. Então, se você ler aí os textos, me mostra ali se tem asas, rebelião celestial. Não. Se você prestar atenção, aqui fala apenas de uma queda de um império político. É simples assim. Simples, simples, simples. É literal. O que eu estou te dizendo, apesar do que a maneira como o profeta Isaías, ele fala de maneira, como uma parábola, como um machado, um provérbio aqui, tá bom? Agora, Ezequiel 28, que você também pode abrir, Ezequiel 28, porque também é outro texto que aqueles que acreditam que Satanás caiu dos céus, uma briga, né? Lá, se rebelou e tudo, usam esse texto de Ezequiel 28. E Ezequiel 28 fala sobre o rei de Tiro. É semelhante a Isaías, aqui também tem um machado, só que aqui, na verdade, é um lamento. Está falando de um lamento contra um governante orgulhoso. Ezequiel 28. Só você abre e marca. Leia tudo. Só que dentro dessa lamentação tem uma profecia contra esse príncipe de Tiro, que era o Itobal III. E Tiro, ele era uma potência comercial marítima riquíssima. Lê para mim a parte de Ezequiel 28, do 13 ao 16, que é a parte onde todos dizem, olha, aqui está falando de Lúcifer, está falando de Satanás, está falando do anjo caído. Quem pode ler para mim Ezequiel 28, por favor? Diz assim, estiveste no Éden, delícia jardim de Deus. As mais lindas e perfeitas pedras preciosas adornavam a tua pessoa. Sardio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeraldas e outras. Seus engastes, guarnições e outras joias eram feitas com ouro puro. Tudo foi preparado para ti no exato dia em que fostes criado. Além disto, fostes também ungido como querubim guardião. Afinal, foi precisamente para essa função que eu te designei. Estiveste também no monte sagrado de Deus e caminhavas entre pedras resplandecentes. Naquele tempo eras perfeito e irrepreensível em teus sentimentos e atitudes, desde o dia em que fostes criado até que se observou malignidade em ti. Pronto. Isso foi o 15. Até aí está ótimo. Vamos lá. De novo, aqui, Ezequiel está usando uma linguagem poética ou hiperbólica. De novo. Bom? E chegou nesse texto onde é mais complicado de compreender, porque fala que ele era um querubim ungido. Ele andava no Éden, cheio de pedras, fala todas as pedras. Nasce até uma mitologia, que as pessoas criam aí, que Satanás, ele era um ser, o anjo mais poderoso dos céus, e diz que o seu corpo brilhava como várias pedras preciosas, né? E ele tinha essa autoridade, esse poder, essa beleza, né? Mas o orgulho caiu sobre ele, então por isso que ele se revelou, querendo ser mais poderoso do que Deus. Assim que o pessoal fala, usando esses mesmos textos aí. Só que, tá dizendo aqui,
de novo, uma linguagem poética, uma linguagem mitológica. Ele compara o rei a um querubim ungido. No jardim de Deus, é assim que está dizendo. Ou seja, o quão alto ele estava e quão profundo, ou quão profunda seria a sua queda, por causa da sua corrupção comercial, ou seja, sua soberba. Quer ver? Relê para mim o versículo 16. Assim, por intermédio dos teus muitos negócios, em toda a terra encheste teu coração de arrogância e brutalidade, e pecastes. Por este motivo eu te lancei profanado e humilhado para longe do monte sagrado de Deus. Eu mesmo te expulsei, ó querubim da guarda do meio da glória das pedras fulgurantes. Até aí. Está falando do comércio, é só você ler o texto. Que ele encheu a terra desse comércio. Só que no interior de tudo isso havia o quê? Prepotência, soberba, Arrogância. arrogância. Violência. Arrogância tem a ver com violência também. Né? E o que a gente consegue entender? Qual é o significado disso? Que o rei de Tiro ele se achava um Deus sentado no trono. Um trono divino, tá? Porque a ilha de Tiro, naquela época, era considerada como uma ilha sagrada. Então Deus estava dizendo aqui que ele ia reduzir ele a cinzas na terra aos olhos de todos. É isso. Ah, mas Moré, tá bom. E aquela ideia lá do anjo que levou um terço uma terça parte dos anjos. E essa parte que ele se rebelou? Porque tem também. Onde que tem? Tem sim uma ideia de que um anjo se rebelou, levou uma terça parte. Isso é também uma interpretação baseada em literatura apócrifa e que foi mal compreendida, tá? Porque quando nós vamos ler sobre esses assuntos na Bíblia, você não vai encontrar. Não vai encontrar. Eu até me lembrei aqui estava falando sobre Dante, depois procura um livro de John Milton que ele escreveu, Paraíso Perdido. É um livro antigo. Ele escreveu Paraíso Perdido. Ali, ele descreve uma guerra nos céus. E aí, nesse escrito aí, ele detalha uma guerra no céu militar, estratégias, diálogos entre o diabo, que ele coloca lá Lúcifer, né? Ele coloca o nome do diabo de Lúcifer, e Miguel, nesse escrito dele. E esse Milton, foi que, entre aspas, desenhou essa cena na mente do mundo ocidental. Porque você sabe qual foi o tempo que esse Milton escreveu? Isso foi 1667. Né? É algo recente. Tá? É algo recente. Por isso que essa cena mente muito, tá? Mente muito do mundo ocidental. Mente. Isso não é o que se fala na Bíblia. Agora, a natureza dos anjos no judaísmo, como é que acontece? Ou como é que se crê? Um anjo, ele posso colocar aqui como um programa de computador. Eu sei que está meio baixo, né, essa comparação, mas o que eu quero dizer é que o programa de computador sempre vai executar as tarefas. Você fala para ele fazer tal coisa, ele vai fazer. Isso. Né? Aí, um anjo de Deus, ele não tem livre-arbítrio. É assim que nós cremos. Por quê? Ele não conseguiria se rebelar. Tá? Ele não conseguia se rebelar contra o Eterno. Agora, ele poderia fracassar numa missão. Sim, poderia. Poderia errar a missão. Poderia. Mas se rebelar contra Deus, ele não consegue fazer isso. Agora, pensa aí, né? Pensa aí.
O cristianismo, ele pega esse assunto de 1/3 dos anjos. Abre Apocalipse 12, lê 12 do 1 ao 4, ele pega daí esse texto, tá? E eu nem quero falar sobre Apocalipse, porque não tem como eu falar sobre isso agora. Mas lá na frente, com os estudos de Apocalipse, nós vamos falar mais sobre isso, tá? 12 do 1 ao 4. Fala assim: eis então que surge nos céus um portentoso sinal. Uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela está grávida e gritava de aflição, por estar perto de dar à luz. De repente apareceu um outro sinal no céu, um poderoso dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, possuindo sobre a cabeça 7 coroas. Sua cauda arrastou consigo 1/3 parte das estrelas do céu, as quais arremessou sobre a terra. O dragão posicionou-se diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o seu filho, assim que nascesse. Olha, de novo, uma linguagem hiperbólica, ou seja, uma figura de linguagem. Fica mais fácil para entender. De novo aqui. Né? E fala que levou 1/3 das estrelas, né? Tá escrito, né? Relê aqui o início para mim, tá alguma coisa com o número 12, que diz aí, eu me esqueci. Primeiro versículo. Uma coroa de 12 estrelas. É uma coroa de 12 estrelas, olha só. Uhum. 12 estrelas. Tem tudo conexão, tá? Não é aquilo que você está lendo. Porque se você vai para a literatura com um olhar judaico, lembre que Yohanan, ele era judeu. E Yohanan, ele era provavelmente filho de sacerdote ou familiar de sacerdote. O que Yohanan escreveu ali tem um contexto judaico. Não é grego, não é mitológico. O que eu posso te adiantar ali, se falar de estrelas, vou te lembrar uma coisa. Quem é que sonhou com estrelas? Com 12 estrelas? Quem é que lembra? José. Joseph. Joseph sonhou com estrelas. Joseph sonhou com estrelas, tem a ver com autoridade. Então, se prestar atenção a esse texto, tem mais a ver com o quê? Com perseguição. Derruba líderes, provavelmente religiosos. Tem muita coisa ali para se falar, tá? Não tem como eu entrar em detalhes referente a esse texto. Mas ali não está falando que o diabo arrastou as estrelas do céu, como diz, né, 1/3 das estrelas do céu, que são os anjos, e caíram na terra. Não tem nada a ver com isso. Apesar que ali tem sim a obra de Satã no meio, mas não concernente a isso. Porque ali está falando de um sistema. Tá? E se você prestar atenção nesse texto aí de Apocalipse 12, que nasce ali o Messias. É só você ler. Tem o nascimento de um Messias aí, dentro desse texto de Apocalipse 12. Não é verdade? Agora, imagina, pegam isso aí, de Apocalipse 12, e jogam para o passado remoto lá. Conectam com o rei da Babilônia em Isaías 14. E dizem, não, é porque ele caiu do céu e levou 1/3 dos anjos. Então pega um Apocalipse com o texto de Isaías 14. Eu faço uma pergunta para ti, faz isso sentido para ti? Não faz sentido para mim. É bem confuso. Parece muito a história da evolução para mim também. É bem maluco, né? É mais fácil acreditar num criador do que tudo evoluiu, irmão. É mais difícil.
Tem que ter. Tem um amigo meu que fala que tem que ter muita fé para crer no evolucionismo. Mais do que fé no evolucionismo, tem que ter mais fé do que fé de que Deus criou o mundo. Né? Pronto. Então, passamos essa primeira parte aqui. A gente vai entrar na etimologia, que é muito importante a etimologia, porque agora que vem mesmo o esclarecimento do porquê eu estou dizendo tudo isso, é mais simples do que a gente pensa, é mais fácil do que a gente pensa, porque o que aconteceu é que a gente complicou. E quanto mais a gente complica, mais a gente se afasta de Deus. Concordam comigo? Né? Vamos lá. Vou colocar o próximo slide. Está aqui, ó, etimologia. Bem aqui está escrito rei, Ra-Satã. Ra-Satã. Esse é o nome em hebraico. Ra-Satã. Ok? Pronto. Então, o que está escrito aí? Está escrito assim: Vayiharav Elohim Kiholechu Vayit Yatzev Malach Adonai Baderer. E aí, no vermelhinho, vocês vão ler aqui, ó. Le Satã. Le Satã. Certo? O que significa isso? Se nós formos ler esse texto. Alguém quer ler para mim? Em português? Vamos ler em português. Bamidbara, Números 22, 22. Acendeu-se a ira de Deus, porque ele se foi, o anjo do Senhor, pôs-lhe no caminho por adversário. Ora, Balaão ia caminhando, montando na sua jumenta, e 2 dos seus servos com ele. Vayir Yatzev Malach. Ou seja, ele colocou ali um anjo de Adonai, Baderer Le Satã, como adversário. Espera aí. Um anjo de Deus é Satã? Não entendi. Porque a palavra Satã é um substantivo que significa Ra-Satã, ou adversário, ou acusador. É o significado da palavra hebraica Ra-Satã. Ra é o. Assim como você fala Yeshua, Ra-Mashiach, Yeshua, Ra, o Mashiach. Existe Ra-Satã, o adversário, o acusador. E aqui, Vayit Yatzev Malach Adonai Baderer Le Satã. Colocou um anjo do Eterno para ser adversário de quem? De Balaão ou Bilã. Vamos ver outros textos que falam sobre essa mesma palavra? Vocês vão cair. No caso aí, Balaão, ele estava fugindo da ordem de Deus. Da ordem de Deus. Aí ele mandou o anjo para ser adversário dele. Para confrontá-lo. Você compreendeu? Quando nós vamos lendo hebraico, você vai tendo mais leveza de aprender sobre o Eterno. O paganismo, ele acaba com nossa fé, nós temos no Eterno. E é a mesma coisa que aconteceu com o Vamos lá. fugiu da ordem de Deus, só que ele estava no mar. Lembra do primeiro texto que eu li para vocês? Lembra do primeiro texto? Coloque no coração de vocês. Isaías 45:7. Vai fazer sentido para vocês. Quando nós terminarmos, você não vai ter mais dúvida do que é Ra-Satã para vocês. O que é Satanás? O que é o diabo? O que é o acusador? O que é o adversário? Não tinha como ler. Se nós fôssemos estudar sobre isso, levaria semanas. Entende? Porque a gente vai demorar, tem muitos textos para ler, mas eu coloquei os mais claves para a gente aqui, os mais simples.
Então, eu passei para ti um próximo texto, 1 Samuel 29:4, vocês estão vendo aí, né? Tá vendo? Olha só. Os príncipes dos filisteus dizem sobre Davi: não desça ele conosco à batalha, para que não se torne nosso adversário, Satã, na batalha. Então, está falando os filisteus sobre Davi e chamam ele de Satã. Vocês estão compreendendo? Ok. Esse texto, os príncipes dos filisteus falam para Davi e chamam ele de Satã, porque estava dizendo que ele iria atuar em contra os interesses deles. Compreenderam? Outro texto aqui, ó. O Eterno levantou contra Salomão um adversário. Em hebraico é Satã, Haddad, o Edomita. Tá vendo? Outro texto aqui. Deus levantou ele outro adversário, Satã, Rezon, que foi adversário de Israel por todos os dias de Salomão. Está em hebraico essa palavra, tá? Eu não quis colocar tudo em hebraico para você não ficar lendo um monte de hebraico aqui. Mas está escrito, sempre quando fala adversário é Satã. Eu acho que o povo achava assim, oh, pensei que era mais, né? Calma lá, que a gente vai entender mais coisas. Porque... Mas olha só, no tribunal de Achem, onde Rassatã trabalha? Onde? Onde nós podemos ler isso? Abre lá Iov, ou seja, Jó, capítulo 1, do 6 ao 8. Eu quero que vocês leiam o 6 ao 8 do primeiro capítulo de Jó. Por favor. Vamos entender um pouco ali sobre o tribunal de Achem. Como é que funciona o tribunal dele? Jó 1, do 6 ao 8. Seis ao ao 8, né? Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então, a gente está vendo aqui uma corte celestial. No livro de Iov, fala sobre isso. E o que você vê aí? Satã apresentando-se diante do Eterno. Também está ali outros anjos, ou seja, os filhos de Deus, outros anjos também se apresentam. E se você prestar atenção ali, o que acontece com Satã? Ele invade o céu? Não, ele comparece ao tribunal. Tem gente que fala assim, mas aqui naquele tempo não havia acontecido ainda a guerra nos céus, Jesus ainda não tinha vencido o diabo, ele não tinha sido jogado no inferno, então ele era livre para rodear a terra ainda. Teve gente que viajou nisso. Tá? Nada a ver. Porque não compreende o que é Satã. A cabeça dele está baseado nas mitologias, dentro da influência filosófica, dentro da influência helenística, dentro do paganismo, tá? E quando nós olhamos aqui, que tem um papel dele que é o catigor, ou seja, o acusador, no pensamento judaico, Satã é um promotor de justiça, ele é a PGR.
E qual é a função dele? Testar a integridade do homem. Para quê? Para que a recompensa do justo seja legítima. Primeira função do acusador. Ele não é um inimigo de Deus. Segundo a Torá, ele não é um inimigo de Deus. Mas ele é um agente de testes de Deus. É assim que se crê, é assim que se lê Torá. Ele é um agente de Deus, de testes de Deus. É o papel dele, ele foi criado para isso. Quer ver outro exemplo? Abre aí Zacarias 3, do 1 ao 2. Zacarias 3, do 1 ao 2. Zacarias 3, capítulo 3, versículo 1 ao 2. Zacarias 1 ao 2. E mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um titã tirado do fogo? Olha aí. Você está vendo o que aí nesse texto? O profeta vê um sumo sacerdote, é o Josué, o Yehoshua, ou Yeshua, diante do Eterno. E aí você está vendo quem é que aparece? O acusador, Satã. E ele estava à sua mão direita para opor, para acusar. Em hebraico está escrito le sifno, para acusá-lo. Percebe que aqui ele faz de novo claramente o papel de um promotor público celestial, ou um PGR celestial. Eu não sou tão bom assim desse conceito de jurisdição e tal. Qual era o papel nesse texto? Qual era o papel do opositor? Olha, Yehoshua está com as vestes sujas, pecados, e ele é sacerdote. É uma função jurídica, não é uma rebelião. É a função. Só me lembro da sua. É a função dele, tá? Bora para outro texto aqui, deixa eu ver. Esse aqui. 2 Samuel 24, 1. Também eu acho muito impactante para esse estudo esses dois textos que eu vou te mostrar aqui. 2 Samuel 24, 1 diz: e a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel e incitou Davi contra eles, dizendo: vai, numera Israel e ajudar. Ok? Então diz que a ira do Eterno se acendeu, né, contra Israel, e ele incitou Davi a fazer o censo. Ou seja, incitar é como se o Eterno influenciasse Davi a fazer o censo. Não é estranho? Aí, quando você lê o texto de Crônicas, 1 Crônicas 21, diz, olha o que diz. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. Peraí, 2 Samuel 24, 1 fala que a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel e incitou Davi. 1 Crônicas 21 diz que Satanás se levantou contra Israel. Como é que a gente pode ver isso, Moura? Porque para quem não conhece, né, os textos de Primeira Reis, ou de Reis,
ele foi feito 100 anos antes. Crônicas é 100 anos depois. Tá? Aí lá eles relatam isso. Está usando a figura de Satã. E não significa que surgiu um deus do mal ali, né? Um demônio. Como é que a gente pode explicar? Vamos lá. Como é que a gente pode explicar? Isso aqui era um atributo da ira divina. Um atributo da ira divina contra Davi. E ele testou Davi. Só que no livro de Crônicas fala da personificação da figura de Satã, que é o acusador, que é o testador. Você já vai compreender mais, tá? Vamos caminhando mais, você vai ficar muito visível, vai ficar palpável para ti. Assim, Satã como lente, ele, de novo, vou ampliar para ti. Crônicas está personificando ele, a ira do Eterno, que está em 1 Reis, aqui em Crônicas como teste divino para Davi. Ou seja, por meio da figura do acusador, que é um oficial da corte, a corte do Eterno. E o propósito desse teste foi para quê? Para quê? Por que esse mal foi plantado? Ou seja, não posso dizer que é um mal plantado, é um mal permitido. Perdão pela palavra. Para quê? Porque somente assim Davi ele queria enumerar o povo para mostrar a sua força militar. O Eterno estava compreendendo que Davi confiava mais na sua força militar do que no Eterno, do que nele. Já estava latente isso no coração de Davi, entende? Então, Satã ali foi apenas um servidor, um catalisador que trouxe a falha interna para uma ação externa. Agora, olha que esse texto do Talmud fala. É impressionante. Falando aí de Davi, né? Eu estou lembrando agora de Saul. Saul. Esse problema. O profeta Toda vez que tu olhar algo muito parecido com o que eu estou lendo para ti aqui, os teus olhos ou a tua visão para o texto não vai ser mais o mesmo. Você não vai conseguir ler mais como você lia antes. Porque com esta pista que eu estou te dando do que é o adversário, a tua leitura vai mudar. Até da Brit Hadashah. Por isso que eu digo para vocês, eu gosto de ler a Brit Hadashah, mas você lê Brit Hadashah, o Novo Testamento, sem entender Torá, por isso está errando. Tá bom? Agora, olha só o que diz o Talmud. Vamos à citação do Talmud. Olha o que diz. Foi ensinado em uma baraita a respeito dos métodos de Satã. Ele desce a este mundo e induz a pessoa ao pecado. Em seguida, ascende ao céu, acusa e esse mesmo pecador e inflama a ira de Deus contra ele. Então, recebe permissão para agir e leva a alma do pecador como punição. Bavá Batrá 16a. É interessante esse texto. Ó. Quiser marcar, salvar. Eu vou ler até o comentário aqui que ele fala. Ele diz assim, né? Que os sábios, como é que eles descrevem aqui Satã como Yetzerará, que Yetzerará é a má inclinação. Nós já falamos um pouco sobre a Yetzerará, que está dentro do homem depois do pecado, ou seja, depois do erro. Tá? Então, aqui, o Talmud, no Bava Batra 16a, está dizendo que Satã é o Yetzerará, a má inclinação. Outro também que ele está falando aqui, que ele é o Malach Hamavet, que é o anjo da morte.
E o Talmud aqui ele está apresentando uma visão bastante rica, complexa. E ele está mostrando esses três não são entidades separadas, mas são funções de um mesmo agente. Tá? Mesmo agente no drama espiritual humano. Então, como está escrito aqui, foi ensinado em uma baraita. Baraita é um termo usado rabínico, tá bom? Que designa os ensinamentos da Mishnah, que é a Torá oral, fala de halahá, tá? Fala de citações de coleções do Talmud, e assim sucessivamente. Só para deixar mais claro para vocês. Então, eu escrevi aqui sobre o ciclo em 3 etapas, que foi dito neste comentário do Talmud. O primeiro diz que Razatan, e eu vou passar aqui para vocês, até aqui, ó. Tá aí, ó. Separei para vocês, ó. O primeiro, o que ele diz aí? Razatan, ele desce e induz ao pecado. Está escrito aí, nesse comentário de Bavá Batra, ou Bavá Batra 16a. Ele desce e induz ao pecado. Então, aí está escrito, ó, aqui Satã aparece como instigador à força que testa e provoca o ser humano. Então, no judaísmo rabínico, acabamos de ler sobre Iov, né? Sobre Jó. O papel, ou a função, se você prestar atenção, que acabamos de ler no Talmud, é igual como no livro de Jó. Satã, ele não age por si só, e ele é um acusador, um examinador, um fiscal espiritual. Ou seja, ele vai expor a fragilidade moral do homem. É um agente maligno que cria desafios morais. Ele, assim, ele não força pecado, tá? Ele não força o pecado, mas ele sussurra, ele incentiva, ele sugere, ele coloca diante de uma pessoa a escolha que vai revelar a verdadeira vontade dessa pessoa. Você compreendeu agora? Faz sentido para ti? Faz ou não faz sentido? Faz sentido. Tem a ver? O segundo que está escrito aqui no comentário do Talmud é que ele ascende ao céu e acusa o pecador. Eu coloquei aí para ti, ó, depois de induzir, ele se transforma no promotor celestial, apresentado a queda da pessoa como prova da fraqueza ou falta do mérito dela. Tá vendo? É o papel de Satã como acusador. E, de novo, relembrando, o sentido literal da palavra Satã é opositor, adversário, acusador judicial. Então, o que ele faz aí? Ele leva o pecado que a pessoa cometeu, aí ele coloca perante o tribunal celeste. Ele não conseguiu fazer isso com Jó, né? Mas com quem peca, quem erra, ele vai pegar aquele erro, essa falha, e vai colocar lá, porque ele é um PGR. É. E aí, o que acontece? Ele vai argumentar que o ser humano ali não é digno da presença divina. É isso. Ele vai apontar o erro, e depois ele apontar o erro, ele vai pedir para que a justiça seja aplicada. Por isso que acontece aí, né? Ele está rodeando a Terra e ele aparece lá com os outros anjos e ele traz relatórios, ele traz acusações. Ok, gente? E a terceira parte que o Talmud está falando aí é que, está escrito aí para vocês, ele recebe permissão e tira a alma. Ou seja, ele age como anjo da morte. Após ele acusar e provar a culpa, Satã recebe a permissão de agir como um Malach Amavet. Que Hamavet é anjo da morte. Isso aí que está mostrando o quê? Algo fundamental com o pensamento rabínico. Satã não age de forma autônoma.
Mas aí depende totalmente da permissão de Deus, do Eterno. Vocês compreendem? Por isso que, ou seja, a punição não é um ato de vingança, mas vai ser um cumprimento do juízo divino. É isso que está falando nessa baraita aqui da Bhavavatra 16a. A responsabilidade, tá, gente? Pertence, quer dizer, a responsabilidade humana permanece intacta. Ele pode ser tentado, ele pode ser instigado, mas é ele que vai escolher. Bom? Por isso que a acusação tem peso aqui. Livre-arbítrio. Vamos reler Isaías 45:7 agora de novo. O que é que diz lá? Eu formo a luz e crio as trevas. Faço paz e crio o mal. Eu, o Eterno, faço todas essas coisas. Fez mais sentido para ti agora o texto de Isaías 45:7? Reafirmando, no judaísmo não existe um Deus do mal, um oposto a Shem. Se Satã existe, ele é um servo criado e a função dele vai ser sempre a mesma, é específica. Ele é totalmente submisso ao decreto divino. Acabei de falar aqui. Se você não acredita, nós não acreditamos na Trindade. A Trindade do mal, ela existe. Qual é? Satã, que é o acusador, Yexerará, e Malach Hamavet, que é acusador, a má inclinação e o anjo da morte. São as três funções dele. O inimigo lá fora, tá? Está querendo, está rodeando como leão, né? Esperando a quem tragar, ele não está numa caverna com tridente, ali com rabo, com os chifres de Deus Pan, uma força espiritual, né? Ali que tem independência, faz o que quer. Ele é uma força espiritual que interage com a nossa própria inclinação ao erro. É isso. Agora, bora aumentar nossa percepção nos textos da Brit Hadashah, já que nós aprendemos o que é Satã, e nós vamos compreender o que é o Mashiach. Por que Mashiach? Vamos entender um pouco do que ele fez com o Mashiach. Vamos buscar a prova do nosso Melech, do nosso rei. E qual é a prova dele? Mateus 4. Mateus 4. Tem um slide aqui, ó. Mateus 4, olha só. Conhecido, né? Escrevi até aqui para você. Mateus 4. O que é que diz? Então foi conduzido, coloquei até na versão cristã, coloquei na cristã justamente porque é como as pessoas têm lido, tá? Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Agora, eu já não estou mais lendo como antes. Foi um teste. E o acusador foi fazer o seu papel. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Diabo, está escrito diabo, tá? Diabo é do grego diabolos. E diabolos
no grego também significa acusador, caluniador. E tem até uma outra expressão que fala aquele que lança algo entre dois para separar, no grego. Esse é o entendimento no grego. Né? E tanto que no grego clássico, um diabolos era aquele que era usado para fazer acusação em um tribunal. Sempre esteve ali, até no próprio grego, a tradução estava correta. Agora, acabamos de ler Mateus 4, do 1 ao 4, e nesse contexto do deserto, vamos compreender um pouquinho do que Yeshua estava passando ali. Quem é que foi testado no deserto por 40 anos? Testado no deserto. Israel. Israel foi testado por 40 anos. O Messias, ele foi testado. A sua fidelidade. Por 40 dias. Em 40 dias ele foi testado. Quando nós vamos entrar já na parte da compreensão aqui, halárrica, ou seja, doutrinária, você percebe que aqui a tentação que Yeshua está tendo não é uma briga de superpoderes. Se você prestar atenção mesmo nos textos, quando ele começa a testar, Satanás começa a testar Yeshua, é um debate sobre a aplicação da Torá. Porque ele fala muitos textos. Por exemplo, Satã, ele cita Salmos. Só tu ler lá. Pois ele enviará anjos ao seu respeito para que te protejam e te guardem, usa Salmos. E Yeshua, ele responde com Deuteronômio, com a autoridade da Torá. O papel daqui de Satã, de novo, está cumprindo esse papel de catigor, que é o acusador. Ele está verificando se o Mashiach ele vai usar os seus poderes para benefício próprio ou para a vontade do Pai. Hã? Agora eu entendi a resposta dele. E uma vez que ele vai ser testado aprovado nesse teste, ele passa no teste, o que acontece? A Satã se retira. Porque qual era a sua missão lá? Provar também. Acusar, não. Provar. Ele não foi acusá-lo. Ele só está provando. Ele só iria acusá-lo se ele tivesse caído. Então, ele fez o seu... Ele não é digno. Ele não é digno de ser o Messias. Ele não é ungido. Ele foi fazer o seu primeiro papel. Instigar. Davi foi instigado pelo Eterno. Está escrito que ele foi enviado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Faz sentido para ti o que eu acabei de ler para ti sobre o Bava Batra 16a? Davi foi tentado por quem? Caiu. Caiu. Aí, ó, vamos lá. Vamos lá. Eu vou te mostrar aqui nesse próximo slide, na visão messiânica, judaica. Yeshua vence a morte e o pecado e o poder de acusação. Tá aí. Nós vamos ler sobre isso. Por quê? Yeshua morreu, ressurge, ou seja, é ressuscitado pelo Eterno. Aí os cristãos dizem assim, ele venceu o diabo, ele venceu, não doeu, ele foi lá no inferno, pegou a chave dele e destruiu. Tem gente que fala isso. Mas na visão judaica, principalmente nós, judeus messiânicos, Yeshua, ele vence a morte e o pecado. E o poder da acusação.
O que Yeshua faz aqui, depois da ressurreição dele, ele retira de Rassatã o argumento jurídico. Para quê? Para condenar o homem. Porque Yeshua pagou o preço. Rassatã perdeu a briga. Ele perdeu o processo judicial. Contra quem? Contra todos? Não. Contra aqueles que estão com Yeshua. Quem não está, continua sendo acusado. Vamos aprofundar mais o que eu estou dizendo? Ele venceu a acusação. Vamos falar mais profundo. Ele venceu a acusação, ou seja, o papel jurídico, PGR. A gente viu lá em Jó, viu em Zacarias, Satã é o acusador do tribunal. Agora abre lá em Colossenses 2, versículo 12 ao 15. 2, 12 ao 15. Bora correr que o tempo está indo. Colossenses 2, do 12 ao 15. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que ressuscitou os mortos. E quando vós estáveis mortos no pecado e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a série que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e as tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E, despojando os princípios, principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Isso que Shaul está dizendo é pura Torá. A gente pensa que Shaul estava exagerando, falando algumas loucuras. Não, ele está falando aqui do papel jurídico do acusador. As ofensas ele anulou. O processo contra nós foi anulado. Porque se Rassatã é o promotor que apresenta os nossos pecados para nos condenar à morte, Yeshua, ele paga a dívida e deixa o promotor sem argumentos. Você compreendeu? Ele não é essa luta de espada, né? Ele não venceu lutando com espada, não. Ele venceu de maneira legal. Ele venceu a acusação de maneira legal. Por isso que está escrito lá em Yohanan 2:1, filhinhos, não pequeis, lembrou? Mas se pecares, tens um advogado. Compreende como combina, não, como faz sentido o que eu estou ensinando para vocês, o contexto da acusação, do que é o Rassatã, do que é Satanás? Não pequeis, não. Nós não, por isso que uma pessoa que cumpre Torá é abençoado. Compreende? Porque não tem acusação contra ele. Ah, Moré, me lembrei de um texto. Lucas, capítulo 10, versículo 8. Lá fala que Yeshua viu Satanás caindo do céu. E falou mesmo, eu vi Satanás caindo do céu, tá vendo? E Yeshua estava dizendo isso. Não tem a ver com o que você está falando, não. Então abre lá, Lucas 10, 8. Lê para mim Lucas 10, 8. Bora ver se está escrito mesmo. Com essa mitologia cristã aí contada. E em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem comida que vos couberem diante. É Lucas 10, 8? Ixi, errei. Peraí, você olha aqui no meu esboço. Errei. Não vai entrar numa cidade ali para receber.
É 18. 10, 18. 10, 18, perdão. Lucas 10, 18. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Dos reis, Deus os demônios por Deus. Ah, tá. Não é esse não. Dez, 18? É Lucas 10, 18. O que diz o teu? Mas ele lhes disse: Eu via Satanás caindo É esse. do céu como um relâmpago. Isso, vai, continua. Eis aí vos dei autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Aí o pessoal diz assim, tá vendo? Ele viu Satanás caindo do céu como relâmpago. 10, 18, Lucas 10, 18. Tá bom? Ele viu Satanás caindo do céu como um relâmpago. Mas se tu ler o texto todo, o que está falando aí? Ele está contando uma história antiga? E Yeshua está contando uma história antiga ali? Não, que eu vi Satanás cair do céu. Se tu prestar atenção no texto, ele disse isso logo após que os 70 discípulos dele voltam alegres por causa de quê? Que os espíritos estavam se submetendo a eles. Aí quando Yeshua está dizendo para eles assim, enquanto vocês estavam lá na terra curando os doentes, libertando as pessoas, eu vi o poder do acusador ser derrubado. É isso que ele está dizendo. É simples assim. A queda de Satanás é o resultado do trabalho deles. Então, cada vez que eles obedecem à Torá e fazem o bem, o espaço da atuação do adversário vai diminuindo. Ele cai. O seu trono cai. O seu governo cai. Você compreende como é que é? Tudo isso é falado de uma maneira, de uma linguagem que é figurada, hiperbólica. É por isso que ele diz assim, ó, ele caiu como um relâmpago. Ou seja, um relâmpago ele cai rápido. E outra coisa também, um relâmpago quando cai na terra, o que acontece? Ela perde a força. Quando toca no chão, perde a força. É uma explicação simples, gente. A autoridade do acusador para condenar pessoas foi quebrada, foi derrubada com uma morte súbita, ó, de uma vez, como um relâmpago caindo no chão. Não é uma guerra física lá no céu, mas é uma perda de autoridade jurídica que o acusador perdeu, porque é a cura, porque é a libertação. Né? Voltando ao promotor. O promotor ele é expulso do tribunal. Ele perde o direito de acusar. É isso. O segundo ponto, voltando ao Talmud, que a gente fala vencer a morte. O que Yeshua, ele venceu a acusação, agora ele vence a morte, ou seja, o Malach. E o Talmud ensina que o Satã é o anjo da morte. São a mesma coisa. Eu vou ler para ti aqui, Hebreus 2,14 diz, e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Hebreus 2,14 fala de quê? Da vitória sobre a consequência do pecado, porque a consequência do pecado é a morte. Quando Yeshua ressuscita, ele quebra o domínio do acusador, que o acusador ele tinha o poder sobre a humanidade, porque se ele peca, se a humanidade peca, então eles estão destinados à morte, porque o salário do pecado é a morte. Foi assim que começou no Éden. E a terceira coisa que acontece, terceira coisa,
Só um momentinho. A terceira coisa que acontece aqui é o quê? Ele vence a Yexerará, a tentação, que é o primeiro grande embate de Yeshua com Satã, que eu falei agora há pouco, no deserto, tá? Mateus 4. Ele fala, está escrito. Né? Então, ele vence a Yexerará, a inclinação. Nós temos dentro de nós duas inclinações, a inclinação para o bem e a inclinação para o mal. E ele nos mostra ali como anular. Como é que nós anulamos? Através da palavra. 2 Timóteo 1,10 diz assim, e que agora se manifestou pelo aparecimento do nosso Salvador Yeshua, Hamashiach, a qual destruiu a morte e trouxe luz à vida e à mortalidade pelo Evangelho. Né? Então, quando fala que ele destruiu aqui, ele tornou inoperante, anulou o poder da morte, da acusação, o reino da acusação foi diminuído, né? E também a como você lidar com a inclinação contra o mal. Estou finalizando já, mas lá em Apocalipse 1,18, diz assim, eu sou o que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. Eu tenho as chaves da morte e do Sheol, da sepultura. Yeshua fala sobre isso. O que eu quero dizer para ti aqui? Eu quero te convidar para você abandonar a terceirização da culpa, porque é um dos maiores problemas que ainda eu vejo até na comunidade, pessoas se dirigindo a Satã de maneira errada. Tem gente que fala assim, ataque do diabo, isso foi coisa do diabo. Mas lembra, pode ser, é a tua Yexerará agindo. Entendeu? Não foi o diabo, foi a tua inclinação animal que te dominou. Um texto que me lembra é um de Gênesis 4, lá de Caim, que o Eterno fala assim, o pecado já aporta, o Eterno fala para Caim. Mas a ti, Caim, a ti cumpre dominá-lo. O Eterno fala isso para Caim. Ou seja, Deus não fala para Caim expulsar um demônio. Deus fala para Caim dominar a si mesmo. Você compreende? Então, primeiro ponto, para com isso de terceirizar a culpa. Entende? Segundo, o que eu quero te dizer sobre o conceito de Rassatã, para de dar poder de criador a Rassatã. Ai, que o diabo fez isso. Muitos dos cristãos, eles cometem isso. Mas sem querer, sabe o que acontece quando nós damos poder a Satanás? Nós caímos no pecado de idolatria. Em hebraico chama-se avodazará. É idolatria. Escuta bem. Os idólatras não herdarão o reino dos céus. Escuta bem. Nada acontece sem permissão do Eterno. Então, coloca essas palavras na tua boca. Se algo ruim acontece, ou é uma consequência natural das tuas escolhas, não, porque a maldição, o diabo, foi tu que errou, meu querido. Tu não cumpriu o Torá, a culpa é tua. Sim? Consequências naturais. Agora também pode ser um teste enviado da parte do Eterno para seu crescimento. Já que tu gostava de usar esse jargão, foi o diabo que me atacou.
Muda. Estou passando por uma aprovação. Estou passando por um teste de Hashem, do Eterno. Isso vai trazer para ti, uma doutrina no coração de autorresponsabilidade. Porque também a terceirização da culpa, sabe o que vai impedir no teu coração? Arrependimento, techuvá. Toda vez que uma pessoa ela coloca a culpa no inimigo, ela nunca vai mudar. Me lembro uma vez de um homem conhecido, é um pastor, e eu tinha até uma comunicação boa com ele, e um dia ele pecou, ele traiu a esposa dele. E aí, depois que ele traiu a esposa dele, eu tive misericórdia. Eu fui lá, mandei mensagem, tentei ajudar. E a esposa saiu da casa. Resumindo, ele conseguiu recompor a casa, conseguiu organizar tudo, conseguiu restaurar. Eu fui conversar, porque eu vi a foto nas redes sociais, ele com a esposa, e a esposa estava grávida de mais outro filho, estavam lá juntos, felizes e tudo. Aí eu mandei a mensagem, e aí, como é que você está? Aí, não, estou bem e tal. Aí eu disse, que benção, fiquei feliz de ver vocês de novo, juntos, né? Quis dar uma mensagem de incentivo, aí ele disse, sim, só para te dizer que aquilo que aconteceu comigo, aquilo foi obra de uma macumbaria. Isso foi o diabo que fez ali, uma bruxaria. Uma irmã até disse numa profecia que viu alguém que fazia uma macumba. A macumba era ele mesmo. Né? Ele foi infiel. E esse demônio não era demônio qualquer, não. Era a luxúria que estava no coração dele. Então ele foi levado foi seduzido pelos olhos, pela falta de temor. E geralmente quando nós abrimos essas portas, é onde Satã ele entra, tá? É onde ele entra. Mas você já tinha se contaminado. Compreende? Então, ele vai usar a acusação sempre como promotor de acusação que ele é, sempre buscando em nós as nossas próprias falhas. Como é que eu consigo vencer Satã, Moré? Hoje eu vou gritar, sai! Sai! Parece que vai jogar um Kamehameha do Goku. Deixa! É assim que eu venço o diabo? Não. A maneira de você vencer a Satã é cumprindo as mitzvot do Eterno. Quando você cumpre, ele para de te acusar. Até um ditado muito bom que diz assim, que se não houver pecado embaixo, não haverá acusador em cima. Baruch Hashem, então aqui termina nosso estudo. O Eterno te abençoe grandemente. Vou parar a gravação. Tem alguém parar a gravação?